julga apenas aquilo que ele extrapolou. Aquilo que ele não extrapolou continua. E nós precisamos ir embora, gente. Beijos para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Bye, bye. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho. E vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista falando em esportes, a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta garante 2.600.000 por participar das 2 primeiras fases da Copa do Brasil. Macaca espera vencedor do jogo entre Cordino do Maranhão contra Brasil de Pelotas. Próximo jogo será no sábado, diante do Comercial, pelo Paulistão Série A2. Guarani e Cruzeiro divergem em conversas por renovação de Bruno José. Time mineiro quer que o Bugre fique responsável por 100% dos pagamentos do atacante, não mais 50%. Bugre se prepara para enfrentar o Palmeiras e depois vai disputar a Taça Independência. Flamengo perde nos pênaltis e Del Valle fica com o título da Recopa Sul-Americana. Essa foi a 3ª disputa de título perdida pelo técnico português no período de um mês. Após empate na Venezuela, Atlético Mineiro decide vaga na Libertadores hoje contra o Carabobo em Belo Horizonte. Galo conta com Hulk, que pode chegar aos 380 gols oficiais na carreira hoje à noite. Benzema diz que prêmio The Best da FIFA perde credibilidade por ausência de Vinícius Júnior. Brasileiro do Real Madrid ficou de fora das premiações que a entidade acabou distribuindo, né? E acabou revoltando os jogadores e torcedores do Real Madrid. Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem. Já ela vai pro ar. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar a vitória da Macaca pela Copa do Brasil ontem à noite em Teresina. A Ponte Preta ganhou do Fluminense por 4-0 e se classificou para a segunda fase da competição. Ontem à noite também, pela final da Recopa Sul-Americana no Maracanã, tempo normal, Flamengo venceu o Independente Del Valle por 1-0, mas nos pênaltis, o time equatoriano venceu o Flamengo por 5-4 e conquistou o título da competição. Ontem, pelo Campeonato Paulista da Série 2, um jogo isolado. E jogando em casa, o Lemense perdeu para o Oeste 4-1. Hoje, 3 da tarde, Monte Azul e Juventus. Às 19h30, Linense e Rio Claro. 8 da noite, São Caetano e Taubaté. Portuguesa Santista e Noroeste. 15 de Piracicaba e Mirassol. Aliás, 15 de Piracicaba e Comercial. E Velo Clube e Novo Horizontino. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, meu caro Capucci, que a vida segue. Bom dia, CH. Estou confiante, não só no acesso, mas sim boa campanha na Série B. Lógico que o time precisa de contratações pontuais. Está ajustado, principalmente o meio campo. Se não perdemos Leonaldi, o Amaral. Está dizendo e está otimista o Tandy Negrão. Obrigado, Tandy. Bom dia, CH, ícone da Serra do Japi. Obrigado, Batata. CH, o time de ontem é tão ruim no futebol que nem a torcida vai no campo. Tanto é que eles batem e podem fazer outra coisa se jogar futebol. Não entendi muito bem, mas está registrado. Batata, um grande abraço. CH, o Bugre perdeu essa grana da Copa do Brasil por incompetência dos seus advogados. Cara, você está fazendo uma afirmação, eu quero dizer que com os dados que eu tenho aqui, eu sou obrigado a não concordar. Mas está registrado aqui a sua opinião, tá certo? 11h38 agora. É hora da Ponte na Band. Vamos ouvir o professor Hélio dos Anjos. A Ponte não só ganhou, como goleou o Fluminense do Piauí. 4-0. Vamos ouvir o professor Hélio dos Anjos. Olha, eu fiquei muito feliz com a atuação do grupo, com o comportamento do grupo. Nós fizemos um jogo de uma imposição muito grande. Estudamos bem o adversário, vimos o adversário jogando contra grandes equipes da Copa do Nordeste e impomos uma estrutura, como sempre, que já é modelo nosso. Marcamos pressão, marcamos na saída de bola desde o primeiro minuto. O campo realmente não deixou a gente acelerar o jogo. Acho que se a gente tem um campo melhor, a aceleração de jogo nosso ficaria muito melhor e, consequentemente, nós teríamos criado até mais chance. Gostei do poder de competir da equipe. Eu falei para eles que nós tínhamos que fazer um jogo de imposição. Ninguém é melhor do que ninguém, mas nós não podemos nos colocar numa condição de igualdade por jogar por resultado de empate. Nós viemos aqui para ganhar, para fazer um grande resultado. Fizemos esse grande resultado. O sacrifício também é muito grande. Para vocês terem uma ideia, o vestiário não tinha nada para ser usado. Nada. Né? O Kiko, com sua capacidade, seu brilhantismo, saiu alugando refrigeração, alugando cadeiras plásticas.
Então, é a superação, é a Copa do Brasil, que não é a coisa mais bonita, né, de falar que tem que passar por isso, mas a gente entende, e o mais importante, fazer o resultado. O mais importante é captar dinheiro para o clube. Então, essa é a nossa função. Eu acho que o clube, inclusive, nesse momento, merece uma atenção de pessoas que estão fora do clube, porque esse transfer ban está matando com o nosso trabalho, está dificultando o nosso trabalho. Nós vamos agora para outra fase da competição de Copa do Brasil, vamos para uma fase importantíssima da A2 e não podemos contratar nenhum jogador. Temos jogadores que não vão participar mais dessa competição, né? Que é o caso do Everton, que é o caso do Everton e do Fraga, desculpa. Então, vamos ter atenção com isso, porque, acima de tudo, nós temos que fazer o melhor pela Ponte. Gostei demasiadamente do comportamento da equipe. Comportamento de time grande. Chegar, impor, fazer resultado, e poderíamos ter feito um resultado até mais elástico por tudo aquilo que se criou. Muito satisfeito, muito feliz. Não esqueçam, sábado nós decidimos a nossa primeira colocação em Ribeirão Preto. Nós vamos chegar amanhã, descansar, quinta e sexta trabalhar, porque nós temos outra decisão em Ribeirão Preto e a gente espera contar com o nosso torcedor mais uma vez presente lá no Palmas Travasso. Grande abraço, tudo de bom para vocês. Ganhou e convenceu, ganhou com autoridade. A Ponte chegou lá com respeito, se preparou, se planejou e ganhou o jogo por 4-0. Parabéns aos envolvidos. Realmente o planejamento do Hélio até agora deu muito certo e a Ponte, com essa passagem de fase, ganha mais de 2 milhões, um dinheiro que vem no momento certo para começar a estruturar o time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir Gleger Zorzin, que comentou ao lado do Tigrão ontem a vitória da Ponte contra o Fluminense por 4-0. Fala, Gleger! A Ponte que conquistou um belíssimo resultado na noite de ontem, né, CH? E claro que jogou um futebol convincente, claro que a gente percebe que a estratégia de jogo foi muito bem definida, as escolhas das peças ainda mais. Então, assim, o Hélio tem o time nas mãos. Apesar da Ponte estar fazendo uma belíssima competição do Campeonato Paulista na Série A2, vai para a primeira rodada numa decisão na Copa do Brasil e conquista um resultado realmente, não vou dizer surpreendente, pelo futebol apresentado no Campeonato Paulista, a gente esperava, sem dúvida nenhuma, um bom resultado pelo lado da Ponte. Agora, fazer o jogo que a Ponte fez, com uma solidez defensiva, competência no meio de campo, os atacantes conseguindo marcar, realmente foi assim... O conjunto da ópera deu muito certo e a Ponte conquistou um belíssimo resultado. Haja vista que, se não fosse o goleiro da equipe do Fluminense, poderia ter sido até uma goleada ainda maior. Então, parabéns a todos os envolvidos. Agora é mudar a chavinha novamente para a Série A2, mas sem dúvida nenhuma, você colocar aí nos cofres 2 milhões e 600 mil é importante demais. Então tá aí a Ponte conquistando aí um belíssimo resultado, colocando um dinheiro nos cofres para ajudar aí a equilibrar as contas e, sem dúvida nenhuma, o Hélio dos Anjos, mais uma vez, mostrando que tem o grupo nas mãos, mostrando que tem tudo para conquistar grandes objetivos nesse ano de 2023, CH. Legal, Gleger. É o seguinte, tem muita gente perguntando sobre... Leandro Rezende, eu não tenho essa informação. Se a Ponte está liberada para contratar, e eles estão aqui perguntando sobre um jogador que eu tenho que checar. Eu não posso trazer informação sem checar essa informação. E à tarde, provavelmente, eu vou pedir para o Batista falar com as fontes dele, eu vou falar com as minhas para ver se procede isso. Se a Ponte está contratando, ela resolveu o problema do transfer ban, mas por enquanto não resolveu. Essa informação que eu tenho neste momento, quarta-feira, 11h43 da manhã. Então, como diria o profeta, vamos aguardar, mas a Ponte está de parabéns. O que o Hélio falou é o que aconteceu na partida. O time não deu chance para o Fluminense. Não deu chance. Marcou saída de bola. Um time, apesar do gramado que não ajudou em nada, só atrapalhou. Atrapalhou os dois, mas atrapalhou a Ponte. O time não passou por cima de todos esses problemas. Acho que Filipinho de começo valeu pela participação. A gente está se acostumando ainda com o atleta, mas o Hélio demonstra a cada jogo, a cada rodada, que tem o grupo nas mãos. Então ele
pinça um, lança, pinça outro, lança, e as coisas estão acontecendo diante da realidade que a Ponte tem na mão. E qual é? Esse grupo que está aí, não é? Então, a gente evidentemente que torce para essa solução do Transferban aconteça o mais rápido possível, para que a Ponte possa, no Campeonato Brasileiro, né, pontualmente contratar, porque precisa contratar, precisa de elenco. Deixa eu atender mais 2 ouvintes aqui. O Pablo Diego e o Matheus Jesus, Leandro, estão jogando muito bem, e estão mesmo. Realmente ontem aconteceu um detalhe importante, a vida sem Elvis. O técnico adiantou o Matheus Jesus, trouxe o Filipinho um pouquinho mais atrás aqui, pelo lado esquerdo, e realmente a coisa funcionou. Tudo bem que o adversário não era tão forte assim, não é? Mas ele já vai experimentando e achando alternativas, porque a tendência é que o Elvis fique mais um tempinho fora da equipe. Em Campinas, 11h45 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Chegando na programação, Leandro Boles com a quarta-feira do Guarani. Fala, Boles. Informações do Guarani, o Bugre, aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O Guarani que se prepara para o jogo contra o Palmeiras e ontem apresentou o atacante Bruno Mendes. Ele retorna ao Brinco depois de 5 anos. Em 2012, ele se transferiu para o Botafogo do Rio e em seguida foi para o Atlético Paranaense, passou pelo Avaí e também pelo futebol português. O jogador pertence ao Deportivo Maldonado do Uruguai e ficará no Brinco até o fim deste ano. Bruno Mendes estava no Cerezo Osaka do Japão. No ano passado, entrou em campo em 32 partidas, fez 5 gols e deu 3 assistências. O atacante será inscrito para a disputa da Taça Independência, competição que substitui o Troféu do Interior e não mais concederá vaga para a Copa do Brasil. Participam do torneio os times que ficarem entre o 9º e o 14º lugar na classificação geral da primeira fase do Campeonato Paulista, excluindo, melhor dizendo, os clubes da Série A e os eliminados nas quartas de final. A premiação foi reajustada de 250 mil para 400 mil reais. Neste ano, a Federação Paulista mudou o modelo de distribuição das vagas para a Copa do Brasil. Serão 6 vagas direcionadas pelo estadual, sendo 5 pela classificação geral no Paulistão e 1 para o campeão ou vice da Copa Paulista. Mas existe um movimento entre os clubes que devem participar da Taça Independência para direcionar pelo menos o campeão do torneio de consolação para a competição, ou seja, a Copa do Brasil do ano que vem. A discussão final ficará para o Conselho Arbitral, quando os 6 primeiros participantes serão definidos. O Guarani está confirmado na competição e apoia que a competição dê direito ao campeão uma vaga na Copa do Brasil. O Departamento Médico do Bugre trabalha de forma intensiva para colocar Giovanni Augusto no jogo contra o Palmeiras domingo no Brinco, às 16 horas. Ele sofreu uma pancada no tornozelo na partida contra a Inter e deixou o campo com o local muito inchado. Neilton deve ganhar uma nova oportunidade e começar jogando diante do Palmeiras. Genison deve perder a posição do time do técnico Moisés Moura. Matheus Barbosa está na transição e deve jogar. Ele desfalcou o Bugre contra a Inter por causa de um desconforto na panturrilha. Giovanni Augusto e os atacantes Bruno José e Genison têm vínculo com o Guarani até o próximo dia 30 de abril. O Bugre quer a renovação de Bruno José por empréstimo. O jogador tem pretensão de permanecer no Brinco. O grande problema é que o Cruzeiro, dono dos direitos, paga 50% do salário do jogador, que é de R$120 mil mensais. E não quer se desfazer deste modelo, ou melhor, quer se desfazer deste modelo de negociação. O Cruzeiro não aceita mais pagar a metade. O contrato do Bruno José com o Cruzeiro vai até o final de 2024. O Cruzeiro renovaria o empréstimo, mas o Guarani teria que pagar o salário integral de R$120 mil. O valor integral está muito acima do teto salarial do Bugre. O argentino Ivan Alvarinho está emprestado pelo Boca até o final de julho e também segue com o futuro indefinido no Brinco. O volante Richard Rios dificilmente ficará para a Série B. O jogador está na mira do Corinthians, além do Red Bull Bragantino e o Santos. Recentemente, o Guarani rejeitou propostas do Internacional e do Bolívar pelo atleta. O Inter ofereceu $6 milhões com 50% dos direitos.
O Guarani só libera por 10 milhões. O Bugre iniciou ontem a venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras pela última rodada do Paulistão. As entradas para o Tobogã e Cabeceira Sul custam R$ 40 a inteira e 20 a meia. Para Vitalícias e Tobogã Inferior, os preços são R$ 60 inteira e 30 a meia. As bilheterias do Brinco vão estar abertas até sexta-feira, das 9 às 18, no sábado das 9 às 13. Lembrando que, por determinação do Ministério Público, o jogo será com torcida única. Portanto, não é permitida a presença de torcida visitante neste jogo. Tudo bem? Gleger, daqui a pouco você comenta no Guarani, tá bom? Tá bom. Vamos chamar aqui Bruno Mendes. Vamos ouvir mais uma vez o Bruno Mendes, que foi apresentado agora oficialmente. Já estava contratado essa coisa toda. Vamos ouvir um trechinho da entrevista coletiva que ele acabou concedendo. Vamos lá. Sim, eu vim me preparando nas férias, né? Desde quando acabou o campeonato japonês lá em novembro, eu vim me preparando aqui. Surgiu a oportunidade de voltar para o Guarani. Continuei me preparando fora até resolver as questões daqui. Continuei preparando assim que houve o convite. Já entrei para treinar com o grupo. Vim me preparando fisicamente. E agora estou à disposição do professor. Quando ele puder contar comigo, estamos aí à disposição. Bruno, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua volta para o Guarani. E foram 4 anos fora do país, lá no futebol japonês. Que você comentasse um pouquinho sobre a sua volta e as principais diferenças entre o futebol brasileiro e o futebol japonês. Certo. Muito feliz de estar de volta aqui nesse grande clube. Então, 4 anos lá fora, desde a minha saída aqui de 2018. Quando você recebe um convite de um clube que você foi criado, foi nascido aqui, né? Criado aqui dentro, e pude conquistar um vice-campeonato paulista em 2012 e um campeonato paulista, campeão paulista, né? Na Série A2 em 2018, pesa muito, né? Nessa volta, entendeu? Aí quando eu recebi esse convite para poder voltar, sem dúvida não pensei 2 vezes, fiquei muito feliz com essa procura e estou muito motivado para esse novo ciclo aqui no Guarani. E essa segunda pergunta que você falou sobre a passagem o futebol japonês. Claro que os aspectos assim com o nosso futebol são um pouquinho diferentes, entendeu? No começo eu precisei de adaptação lá, mas foi pouca coisa, entendeu? Entrei, depois que eu me adaptei, pude usufruir bem, aprender bastante com o futebol japonês, para você ver na Copa do Mundo e como foi o Japão, entendeu? E só tenho que agradecer bastante o que eu vivi lá, o que eu vivenciei lá, entendeu? E estou muito feliz com a minha volta aqui. Bruno, você acabou de comentar que está em condição física, que está à espera quando o professor precisar utilizá-lo, que você já está pronto. Então eu queria que você falasse um pouquinho agora sua expectativa e a expectativa do Guarani para a disputa do Troféu Independência. Entendi. É isso, eu estou agora à disposição do professor, estou treinando bem, trabalhando com o grupo, estou bem fisicamente. Agora deixar para o professor, né? Ele que escolhe quem vai para o jogo, quem os 11. E a gente está se preparando bastante, né? Porque infelizmente acabamos saindo fora não conseguimos passar para a próxima fase do Campeonato Paulista, mas ainda tem o último jogo, né? Contra o Palmeiras aqui. O grupo está bem empenhado, está bem focado, porque querendo ou não é um jogo importante depois para jogar o Troféu Independência, entendeu? Para dar sequência a isso, eu creio que o grupo está bem focado, bem unido aí para a gente fazer um grande campeonato do Troféu Independência. Daí o Bruno Mendes, esse dá para chamar de reforço, né, Gleger? Ah, sem dúvida. Chega para resolver aí aquela lacuna, digamos assim, deixada pelo Yuri Tanque. Foi bem. Lacuna você foi bem. Né? Então, assim, Yuri Tanque foi muito bem, né? O torcedor, inclusive, esperava uma sequência do atleta. Foi embora. É absolutamente normal essa dinâmica do mercado. E aí foi depositada a confiança em Nicolas Careca e Gênison, que não luziram. E aí eu acho que acerta a diretoria. E esse sim dá para ser considerado como um reforço. Aí é a famosa contratação pontual, CH. E o jogo de domingo contra o Palmeiras, hein? Pro Guarani vale, cara. Tem que acumular pontos aí para ver se surge
Não dá para confiar muito na federação, mas de repente, com uma pontuação legal, não é? Vai daqui, soma dali, esse não vai, esse vai para a Copa do Brasil. De repente, com um maior número de pontos, o Guarani belisca aí uma vaga na Copa do Brasil o ano que vem. Essa é a expectativa. Mas assim, esse jogo contra o Palmeiras é aquele jogo que, né, desde lá do início da competição, não tá no planejamento. Não dá para você colocar no planejamento de pontos essa partida. Mas o Guarani tá bem, vem de um bom resultado, né, vem de uma melhora de ambiente. Eu percebi um Guarani diferente na última partida. Quem sabe, né, CH? Quem sabe não vai lá e surpreende. Não dá pra dizer que já vai perder, o Palmeiras já ganhou. Não, longe disso. Longe disso. Tem que ganhar jogando futebol. E o Guarani hoje, com a confiança, a autoestima lá em cima, eu acho que dá sim pra tentar surpreender e somar pontos. 11h55 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia vitoriosa da Ponte na Copa do Brasil. Jogando ontem à noite em Teresina, no Piauí. A Macaca venceu o Fluminense por 4-0. E atuou com Kaique França no gol, Everton, depois Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, depois Júnior Tavares, Leonaldi, Felipe Amaral, depois Dudu, Matheus Jesus, Pablo Diego, Guipira e Gé. O Fluminense com Jefferson, Carlos Henrique, Lucão, Everton e Manga, Maurício, Pio, Carlinhos, depois Natan, Cachorrão, Gabriel Vieira, depois Augusto e Janeudo. Os gols do jogo: 4 para Macaca, Matheus Silva aos 9 do primeiro tempo, Lucão contra aos 43, Pablo Diego aos 8 do segundo tempo e Gé aos 27 minutos do segundo tempo. A arbitragem do paranense Lucas Paulo Torezin. Final do jogo em Teresina, no Piauí. Vitória da Macaca, 4 para Ponte Preta, 0 para o Fluminense do Piauí. Primeira fase da Copa do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e amanhã a gente volta, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas.